eu não levo jeito com as crianças, eu vou desistir, eu fico insegura na frente das crianças. Por que você se sente insegura no momento de lidar com as crianças, no momento de estar ali à frente das crianças? Vamos responder essas perguntas? Vamos achar as causas do que você se sente inseguro? Vamos primeiramente anotar aqui para a gente não esquecer. Essa também era uma dificuldade minha. As crianças não se interessam na história, não realizam as atividades. Às vezes você fala, eu vejo que elas não estão aprendendo. Eu me estresso e brigo mesmo. Eu não tenho ideias, não tenho criatividade. As crianças não se comportam. E a primeira coisa que nós vamos aprender agora é uma passagem bíblica para nos fortalecermos na palavra do Senhor. Salmos 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O líder, ele tem que estar confiado no Senhor. Se nós confiarmos na nossa própria força, nós não conseguimos dar um passo à nossa frente. Então, nós temos que estar ligados no Senhor, sempre em constante oração, buscando a palavra de Deus, lendo a Bíblia, fazendo orações diárias, apresentando o nosso ministério, que é muito importante. Então, eu gostaria de já deixar essa estratégia para você. Não se afaste do Senhor, porque assim você vai ficar inseguro. Você vai perder aquela chama vai ficar ali apagada dentro do seu coração e ali você vai desvanecendo, até que o inimigo entre e comece a colocar insegurança dentro do seu coração. Então não se afaste do Senhor. Vamos confiar no Senhor, porque a Bíblia diz que se nós confiarmos no Senhor, nós seremos como um monte de Sião, que não se abala, mas fica firme para sempre. As crianças não se interessam na história e nem realizam as atividades. Mas qual foi a ferramenta que você trouxe para nós começarmos a corrigir esse tipo de comportamento dentro da nossa sala? Vamos lá. A primeira coisa é demonstre amor. Porque quando você nutre o coração da criança com seu amor, quando você demonstra amor por elas, tudo que você faz fica interessante. E você fala, crianças, eu vou contar uma história agora. E elas ficam com aquele olhar brilhando, com aquele olhar apaixonado pela palavra. Você pega a Bíblia e fala, olha só, crianças, que linda a palavra do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia. Então, nós temos que demonstrar amor pelas crianças, amor pela palavra, amor pelas coisas de Deus. E assim, automaticamente, as crianças vão vendo a sua dedicação e dentro delas vai despertando aquele interesse pela palavra do Senhor. Eu vejo que as crianças não estão aprendendo. Mas como que a gente percebe isso? Porque elas não demonstram interesse. E o que a gente vai fazer para as crianças demonstrarem mais interesse na nossa aula? Usar coisas do cotidiano delas. Como que eu vou usar o cotidiano? Vamos supor que você quer contar uma história para as crianças e você quer deixar a aula mais interessante. O que a gente vai fazer nessa estratégia de usar o cotidiano? Você vai trazer exemplos do dia a dia das crianças para dentro da sua aula. O maior exemplo de alguém que fez isso foi Jesus. Para que exemplo maior do que Jesus? Quando ele ia ministrar para as pessoas que estavam à sua volta, ele olhava qual era o público que estava à sua volta. Se ele estava ministrando contando histórias aos pescadores, ele ia usar exemplos da pesca. Se ele estava ministrando para pastores de ovelha, o que ele ia fazer? Ele usava exemplos do cotidiano dos pastores de ovelha. Para que exemplo maior do que a parábola da ovelha perdida? Então, nós não podemos deixar isso se perder. Nós temos que trazer isso para dentro da nossa sala, para dentro da nossa aula. Então, vamos usar o exemplo, de ninguém melhor do que Jesus. Um homem que usava exemplos de coisas tão simples e deixava um ensino tão interessante. Então, vamos lá para a nossa próxima dificuldade aqui, que essa daqui, ela é
um puxão na nossa orelha, né? Jesus foi lá e falou: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Nós não podemos confundir autoridade com autoritarismo. O que é autoritarismo? Olha, eu falo, vocês têm que obedecer. Eu mando e vocês obedecem. Não, isso é autoritarismo. Mas o que é autoridade? Autoridade é nós chegarmos na nossa aula, no nosso culto e falarmos: olha, hoje nós vamos fazer isso, vamos contar a história, vai ter um momento do louvor e vai ter um momento da brincadeira. E ali no momento que a gente está seguindo com o nosso culto, com a nossa aula, às vezes as crianças querem brincar na hora do louvor, querem brincar na hora da palavra, e a gente tem que usar a nossa autoridade, explicar, né, com carinho, com amor. Olha, crianças, agora é o momento da palavra, agora nós não podemos ficar conversando, isso vai tirar atenção, você não vai aprender. Então, o Papai do Céu está aqui para nos ensinar, para ministrar no seu coração, mas se você não prestar atenção, você não vai aprender. Então, isso às vezes acontece com a gente na nossa aula, no nosso culto, é normal. Nós temos que usar a autoridade que Deus nos deu, de estar ali à frente das crianças e nos mantermos firmes. Tem hora para tudo, a Bíblia mesmo diz, né? Há tempo para tudo debaixo do céu. Então, exerça a autoridade com as suas crianças e assim você vai conseguir resolver essa situação. Eles vão começar a ter respeito por você. Com isso, você não vai mais precisar se estressar e brigar com as crianças. Por quê? Porque tudo que você falar, elas vão estar ali do seu lado para fazer junto. Agora nós vamos aprender mais uma. Não tenho ideias novas. Eu vou te ensinar uma estratégia aqui bem simples. Você pode estabelecer objetivos. Nós não podemos trabalhar com as crianças sem objetivo. Ah, mas o que isso tem a ver com eu não ter ideias novas? Se você não coloca um objetivo na sua aula, essa aula aqui vai ensinar as crianças a serem obedientes. Agora eu quero ensinar o princípio da fé. Isso é ter um objetivo. Você não vai trabalhar a sua criatividade e assim a sua aula vai ficar monótona e você vai ficar falando: não tenho ideias novas. É por isso que eu estou tão insegura no Ministério Infantil. Eu gostaria que você reconhecesse por você mesma, assim como eu reconheci um dia, que nós não podemos trabalhar sem objetivo. Qual é o nosso principal objetivo com as crianças? Evangelizar as crianças. Levar a palavra de Deus ao coração das crianças. E através desse objetivo, você vai conseguir montar aulas poderosíssimas para as crianças, através de inspirações vindas do céu. Você vai ficar impressionado. Quando você focar no seu objetivo, você vai começar a ter ideias. Ensinar sobre o Evangelho da Cruz, ensinar o que Jesus fez por nós, reconhecer os nossos pecados, deixar de ser desobediente, obedecer a Deus. Tudo isso nós temos que ensinar para as crianças. E através disso, você vai pesquisar temas de mensagens, ideias, para que você venha dar uma aula dinâmica para as crianças. E assim, você vai conseguir derrubar essa dificuldade, que é de não ter ideias novas. Mais uma dificuldade. As crianças não se comportam na minha aula. Eu não sei mais o que fazer. Talvez as crianças não estão se comportando, não estamos sabendo lidar com elas. Use a linguagem apropriada para as suas crianças, né? Muitas vezes nós não sabemos como lidar com as crianças no momento da aula. Nós ficamos perdidos. Por quê? Porque nós não buscamos conhecimento, não buscamos, às vezes nós nos perdemos na história, porque não estudamos a fundo a história. Muitas vezes nós preparamos recursos lindos, nós nos preocupamos muito em levar recursos visuais, mas nós temos que nos esforçarmos e buscarmos mais sabedoria da terra. Nós temos que entender a linguagem de cada criança, para que assim nós venhamos conseguir derrubar essa dificuldade no chão, que é das crianças não se comportarem, de nós não conseguirmos chamar a atenção delas na hora certa. Então, tudo isso nós temos que estudar, ter um aprendizado profundo.